amigos do meu canal no YouTube. Vamos à leitura do livro Sem Medo de Viver, de Max Lucado. O medo repentino. Sabemos que o medo foi repentino porque a tempestade o foi. Uma tradução mais antiga diz: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Nem todas as tempestades começam de repente. Fazendeiros podem ver a formação de nuvens de tempestade horas antes de uma chuva cair. Essa tempestade, no entanto, irrompe como um leão saindo do mato. Em um momento, os discípulos estão embaralhando as cartas para um joguinho de copas. No instante seguinte, estão bebendo água do mar da Galileia. Pedro e João, marinheiros experientes, lutam para manter o navio de pé. Mateus, assumido homem de terra, luta para não vomitar seu café da manhã. O cobrador de impostos não tinha imaginado que sua viagem seria assim. Você consegue perceber sua surpresa quando junta suas duas frases? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Você não gostaria de uma segunda frase mais leve? Uma consequência mais feliz da obediência? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, um grande arco-íris apareceu no céu. Um bando de pombas voou em formação feliz e um mar calmo como vidro espelhava seu mastro. Os seguidores de Cristo não curtem um calendário cheio de cruzeiros no Caribe? Não. Essa história dá um lembrete a um só tempo não tão sutil e não tão popular. Embarcar com Cristo pode significar se molhar com Cristo. Os discípulos podem esperar mares violentos e ventos bravos. Neste mundo, vocês terão, não podem ter, ou talvez tenham, aflições. Passagem escrita em João capítulo 16, 33. Os seguidores de Cristo contraem malária, enterram crianças e lutam contra o vício. E, como resultado, encontram o medo. Não é a ausência de tempestade que nos extingue, e sim quem descobrimos na tempestade, um Cristo imperturbado. Jesus, porém, dormia. Agora, aí está uma cena. Os discípulos gritam: Jesus sonha, o trovão ruge, Jesus ronca. Ele não tira uma soneca ou descansa, ele dorme. Você poderia dormir em um momento desses? Você conseguiria pegar no sono enquanto gira sem parar em uma montanha russa? Em um túnel de vento? Em um show de heavy metal? Jesus dorme nos três ao mesmo tempo. O Evangelho de Marcos adiciona 2 detalhes curiosos. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Marcos capítulo 4 e 38. Na polpa, sobre um travesseiro. Por que a primeira? De onde veio o segundo? Os pescadores do primeiro século usavam grandes e pesadas redes para trabalhar. Guardavam as redes em um abrigo construído na polpa para esse objetivo. Dormir sobre a polpa era pouco prático, não dava espaço nem proteção. O pequeno compartimento sobre a polpa, no entanto, dava as duas coisas. Era a parte mais fechada e a única protegida do barco. Então Cristo, um pouco sonolento das atividades do dia, se aninhou sobre o convés para dormir um pouco. Descansou a cabeça não sobre um travesseiro fofo de penas, mas em uma bolsa de couro pesada. Pescadores do Mediterrâneo ainda as usam.
Elas pesam cerca de 45 quilos e são usadas para equilibrar, para estabilizar o barco. Jesus levou o travesseiro para a polpa para poder dormir, ou dormiu tão profundamente que alguém o pôs sobre um travesseiro? Não sabemos, mas há algo que nós sabemos. Aquele era um sono premeditado. Ele não pegou no sono por acaso. Totalmente ciente da tempestade que vinha, Jesus decidiu que era a hora da cesta. Aninhou-se então em um canto, pôs sua cabeça no travesseiro e viajou para o mundo dos sonhos. Seu sono perturba os discípulos. Mateus e Marcos registram suas reações como 3 pronunciamentos gregos em estaco e uma pergunta. Os pronunciamentos: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Mateus capítulo 8 e verso 25. A pergunta: Mestre, não te importa que morramos? Marcos capítulo 4 e verso 38. Eles não perguntam sobre o poder de Jesus. Tu consegues parar a tempestade? Nem sobre o seu conhecimento. Tu estás ciente da tempestade? Ou sobre seu know-how? Tens alguma experiência com as tempestades? Mas em vez disso, levantaram dúvidas sobre o caráter de Jesus. Não te perturbas? Não te importas? O medo faz isso. O medo corrói nossa confiança na bondade de Deus. Começamos a nos perguntar se o amor habita os céus, se Deus pode dormir em nossas tempestades, se os seus olhos se mantêm cerrados quando os nossos se arregalam, se Ele permite tempestade depois de entrarmos em seu barco. Ele se importa? O medo libera um exame de dúvidas, dúvidas que nos deixam com raiva. E ele nos transforma em maníacos controladores. Faça alguma coisa a respeito da tempestade. É a exigência implícita da questão. Conserte, ou você vai ver. O medo, em sua essência, é uma perda nítida de controle. Quando a vida gira loucamente, agarramos um componente da vida que podemos controlar. Nossa dieta, a arrumação da nossa casa, o descanso de braço em um avião ou, em muitos casos, as pessoas. Quanto mais inseguros nos sentimos, mais malvados nos tornamos. Grunhamos e mostramos nossas garras. Por quê? Porque somos maus? Em parte, mas também porque nos sentimos encurralados. Martin Niemöller documenta um exemplo extremo disso. Ele era um pastor da Alemanha que levantou a voz contra Adolf Hitler quando conheceu o ditador em 1933. Niemöller ficou no fundo da sala e ouviu. Mais tarde, quando sua esposa lhe perguntou o que tinha aprendido, disse: descobri que Hitler é um homem terrivelmente apavorado. O medo libera o tirano de dentro de nós. Ele também enfraquece a nossa memória. Os discípulos tinham razões para confiar em Jesus. Até então, eles já o tinham visto, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Tinham testemunhado quando ele curou um leproso com um toque e um servo com um comando. Pedro viu sua sogra doente se recuperar. E todos eles viram demônios fugirem como morcegos de uma caverna. Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Será que alguém não deveria mencionar o histórico de Jesus ou o seu currículo? Eles se lembram dos feitos de Cristo? Pode ser que não. O medo cria uma forma de amnésia espiritual. Ele limpa nossa memória de milagres, nos faz esquecer o que Jesus já fez e como Deus é bom. No próximo vídeo, estaremos lendo a continuidade deste livro.
Se inscreva no meu canal, curta e compartilhe os meus vídeos.